A paz do Senhor, meus irmãos. Você que está aí já nos assistindo, já vai compartilhando, vai chamando mais alguém. Hoje o nosso tema é muito especial, porque vamos falar de oração, de superação. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, a irmã Márcia, que é líder do Círculo de Oração, e o seu esposo, irmão Luiz, que é líder do Grupo de Varões. Hoje vamos ter um papo bem legal. O nosso tema se encontra em Romanos 12:12. Se você quiser ir procurando para nos acompanhar, fique à vontade. Quer dar uma palavrinha aí? Paz do Senhor, povo de Deus. Deus venha abençoar a vida de cada um nessa noite, amém? Amém. Na paz do Senhor, irmãos. Então vamos ler o nosso tema. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, convido você que está aí na sua casa, feche seus olhos, vamos fazer a nossa oração inicial, amém? Senhor, meu Deus, estamos, ó Pai, mais uma segunda, Jesus, para levar a Tua palavra. Meu Deus, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo e que vidas sejam alcançadas. Pai, nós queremos Te agradecer desde já por cada um que está aqui nos ajudando, por cada um que se disponibilizou em vir até aqui para fazer acontecer. Pai, nós cremos que a Tua palavra vai de encontro a corações nesta noite. E nós queremos, meu Deus, que o Teu nome apareça, que o Teu nome, Senhor, seja o principal. Senhor, se faça presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmã Márcia, conte para nós sua caminhada, como você conheceu seu esposo, como seu esposo te conheceu. Eu e o seu Luiz se conhecemos desde criança. Olha só. A gente era vizinho, né? Um de frente pro outro. Nossos pais moravam um de frente pro outro. Mas crescemos juntos, né? Até eu brinco com ele, André, que nós brincava junto, né? E naquela época eu sempre fui meio terrível. Briguentinha. Daí nós ia brincar, né? E eu executava o Luiz. Meu Deus. E às vezes a gente brincando, né? Daí eu digo pra ele, quer ver como eu te executo? Ele dizia, agora tu não executa mais. Né? E passou o tempo, né, André? E daí que a gente ficou adolescente, ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? Eu saí de Vacaria, fui morar fora, lá conheci o pai do meu guri, meu primeiro esposo. Depois de viver os 6 anos juntos, não deu certo, eu vim embora para Vacaria. E o Luiz era um pouco mais novo do que eu, né? Pouca coisa, não muito, viu, povo? Não pouca precisa ser. não é aquele exagero, né? E daí a gente se reencontrou de novo, né? Mas antes disso eu quero deixar aqui, irmãos, assim, ó, que os nossos pais sempre foram cristãos, né? Então nós fomos criados no Evangelho, eu e o Luiz, desde pequenininho, né? E na verdade, mesmo minha mãe sendo cristã, quem me ganhou para Jesus foi a mãe dele. Veja só. A mãe dele. E daí a gente ia para a igreja junto, né? Participamos da juventude, naquele tempo nós congregávamos lá na Brasil para Cristo. Na Brasil para Cristo. E nós se batizamos, André, no mesmo dia. Veja só, já tinha uma história, Deus já estava escrevendo desde criança. Né, Deus já estava, né, preparando, né, eu tenho certeza, lá o nosso futuro, né. Sim. E daí voltando lá de novo, daí lá pelas tantas eu fui embora, daí, né, me casei com o pai do meu guri, não deu certo, vim embora. E quando eu voltei, Andriele, a gente se reencontrou de novo. Continuava vizinho, né? A mãe dele e a minha continuava vizinho. E daí a gente, naquela época, ele estava vivendo o mundão e eu também. Sim. E daí a gente dançava baile junto. Pensa. Lá pelas tantas, um dia a gente resolveu, né, namorar. E começamos a namorar e não demorou, 3 meses, né? Eles casamos. E depois voltamos para casa do Senhor, né, André? O Luiz ainda ele demorou um pouco, né? Porque ele bebia, ele fumava, né? Mas por isso que eu digo, igreja, a oração na vida da gente, tudo em si, ela transforma.
se a gente crer, se a gente usar a nossa fé. Aleluia. Eu me lembro muito bem, né, Luiz, que eu fazia campanhas, eu fiz campanhas e campanhas na igreja, e ele também, porque ele ia comigo, ele nunca foi indiferente ao evangelho, nunca. Mesmo ele não estando na igreja, mas ele sempre me acompanhava, né? E foi feito, né, Luiz, campanhas e campanhas de oração para ele se libertar. E pela honra e glória do Senhor Jesus, ele se libertou. Mas o que acontece muito hoje em dia é que o povo não persevera na oração. Sim. A perseverança na oração é tudo, né? Ah, mas eu peço, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado. Mas o Senhor Jesus não tem trabalhado nessa área que eu tenho tanto, que eu estou pedindo. Mas tem o tempo de Deus. Sim. Nós não podemos atropelar as coisas, né? E o que o cristão tem muito, né? Eu quero para hoje, para ontem. Isso aí eu sempre estou falando aqui na oração. E não é para ontem, nem para hoje. É para quando o Senhor Jesus quer. No tempo do Senhor Jesus, ele libertou meu esposo, ele voltou para casa do Senhor junto comigo. E olha, eu digo para vocês assim, ó, que tem gente que diz, mas o irmão Luiz, ele não é muito participante, ele é quietinho. Irmãos, do jeito dele, ele me ajuda. E eu ajudo Glória ele. a Deus. Porque se ele não fosse, né, um braço forte, eu não teria como fazer a obra do Senhor Sim. Jesus. Então eu sempre digo que 50% está nele, ele me ajudar, né? Com certeza. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque, olha, eu vejo tanto as coitadas irmãs, um monte de irmãs, né, que estão aí lutando pelos seus maridos que não são cristãos, né? E daí vou deixar aquela mensaginha já, não desista de lutar, não desista de clamar, de pedir ao Senhor Jesus, porque no tempo do Senhor Jesus, ele faz a obra. Sim, e desde sempre vocês foram ali, um segurando a barra do outro. Seguindo junto, né? Perseverando. É. E nesse assunto, já que nós estamos, como a gente pode aprender a esperar no tempo de Deus? Porque às vezes a gente quer a coisa pra ontem e não é assim. Tem algum, assim, senhora, desde, né, de quando começou no seu ministério de oração, um conselho pra nós? Que nós estávamos falando, né, Andriele? Irmãos, tudo está na nossa fé, né? Esses dias eu falei aqui na oração sobre a fé. O porquê a fé? Porque a fé da gente, nós cremos num Deus que nós não vemos. Sim. Né? Nós sentimos o Senhor Jesus, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus, ele sempre está conosco, nos acompanhando, né? E a gente, quando se enche da graça, a gente sente o Espírito Santo de Deus, né, na nossa vida. Mas todo esse tempo aí que eu orei em favor do meu esposo, eu tinha uma convicção que um dia Deus ia transformar a vida dele. A minha fé não deixava eu duvidar disso, de forma nenhuma, né? E tinha gente que às vezes dizia, mas tu não tá cansada de lutar, tu não tá cansada. Às vezes eu cansava. Sim. Tinha dia que parecia que a minha fé não ia alcançar, né? E eu tinha, porque nem o povo que ora em favor das suas famílias, em favor dos seus filhos, que estão perdidos no mundo aí, né? Esse povo nunca está sozinho. Sim. Né? Porque eu tive sempre um braço forte, que foi a minha falecida mãe, né? A minha mãe era um braço forte. Quando eu estava querendo, André, desistir de tudo, quando eu estava querendo parar, quando eu estava querendo desistir de orar em favor do Luiz, quando eu dizia, olha, isso aí não adianta, não vai mudar, a minha mãe sempre estava ali também, para me dizer, não, minha filha, vai dar certo. Um dia o Luiz vai ser um servo do Senhor. Eu cansei de dizer, nossa, olha só o que eu falava, sim, povo de Deus, dizia, nossa, minha mãe ficou louca, agora sim a mãe pirou. Quando eu não via solução para as coisas, Deus usava ela para dizer, não, tem solução. Por isso a importância do povo cristão sempre estar sempre ligado com alguém cristão também. Sim. Porque se na casa de uma mulher cristã, ela é cristã, o resto não é. Ela tem que ter um suporte. E às vezes se ela não encontra na casa dela, ela vai encontrar lá num amigo, numa irmã cristã, né? Sim.
Geralmente a irmã sempre tem aquela conexão com a outra irmã, né? Vai encontrar lá companheirismo para dias difíceis, seguir na batalha e dizer, olha, não desista. Não desista. Perseverança é tudo na vida do cristão. É verdade. Porque aquele que perseverar até o fim será... Eita glória. É isso aí, né? Até tem um versículo desculpa ali atrapalhar, que eu e a Josi a gente usa muito, que ferro afia ferro. Eu não lembro bem exato, mas é alguma coisa assim. Aí a gente se manda quando uma tá meio xoxinha, a gente fala, ó, bora minha filha, não dá pra parar agora. É isso aí. E aí a gente vai indo. Um cristão ajudando o outro, né? Irmãos, às vezes a gente vê muitas pessoas batalhando sozinha também, né, Josi? Batalhando sozinho. Aí que tá um ponto assim, ó, que eu sempre falo assim, ó. Quando tu vê que tem uma pessoa batalhando sozinha, pelejando sozinha, é a hora de nós chegar com o nosso ombro amigos, chegar e acrescentar sobre a vida daquela pessoa, né? Graças a Deus, a gente tem sido, nessa parte, procurado fazer o nosso melhor pro Senhor Jesus, né? Sempre que vem procurar a gente tem procurado ajudar, tem procurado, ó, vamos seguir em frente, vamos, porque assim como Deus colocou alguém na nossa vida, Deus também vai colocar na vida dessas pessoas, né? Que estão precisando de ajuda, principalmente, eu digo sempre, ó, filho, quem tem seus filhos na casa do Senhor, amém, Jesus, né? Sim. É uma bênção do Senhor, mas muitas mães, muitas mulheres cristãs não têm a sua família na casa do Senhor, né? E é aí que nós entremos, né, Josi? Aí que nós chegamos aí para dar aquele suporte, né, Andriele? Amigo, né? Sim. Ó, irmã, estamos aqui, vamos te ajudar em oração e tu vai conseguir, em nome de Jesus, ainda ter tua família na casa do Senhor Jesus, né? Seguida eu tô trabalhando com outra sobre isso aí, porque é tempos difíceis, né? Sim. Se nós não for resiliente, agora nós não conseguimos chegar, né? O Senhor tá às portas e o povo não entende, a maioria não entende isso aí, né? Então, nós temos que seguir firme. Sim. Olhando para Jesus, sempre. Teve algum momento na liderança de vocês, assim, ao longo de todo esse tempo, que a fé de vocês deu, assim, uma balangada? Na minha fé, não. Na fé, eu pelo menos, na minha fé, não. Mas de desistir do meu ministério, sim. Aí o negócio é mais embaixo. Da minha fé, não, de forma nenhuma. Na minha fé, nunca. Né? Desde que eu voltei para a casa do Senhor, eu voltei com aquele objetivo, que eu não queria mais, nunca largar a mão do Senhor Jesus. Nunca. Mas o ministério de oração, eu vou te dizer assim, ó, misericórdia, Jesus. Quando o Senhor me entregou esse ministério aí, eu questionei o Senhor Jesus, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Porque na casa do Senhor Jesus, o ministério da oração, ele é as colunas, né? Sim. É através da oração que a casa do Senhor Jesus tem o suporte para poder prevalecer. Sim. E eu quando o Senhor me entregou, eu digo, não é para mim. Uma pessoa irada, que nem a irmã Márcia era, né? Eu digo assim sempre, ó, eu não sou mais irada. Mas que eu também tenho meus momentos de bem-te-vi, eu tenho. Sinceridade é tudo, né, André? A gente tem que ser sincero com o Senhor Jesus. E daí o que é que eu pensei? Às vezes eu digo, mas não é pra mim, o Senhor vai ter que me mudar. O Senhor trabalhou nessa área, graças a Deus. Quando o Senhor nos entrega um ministério, ele trabalha naquela área. Não tenha dúvida disso que ele vai trabalhar. Quando ele te entrega algo de especial na casa do Senhor, ele vai te capacitar. Ele capacita. Até mesmo, às vezes, sem a gente querer. Porque muito tempo, eu negligenciei que o Senhor Jesus tinha na minha vida. Né? Quando, mas a irmã é mulher de oração. Não, eu oro, mas eu não sou mulher de oração. Mas a irmã é a cabeça do... mas eu enjeitei o que o Senhor Jesus tinha na minha vida. E eu paguei o preço da minha rebeldia. Sim. Eu paguei. Aí quando não teve mais escapatória, eu tive que fazer a vontade do Senhor Jesus.
Mas essa pergunta que tu me fez aí, a minha fé, não. Mas o meu ministério, eu já pensei várias vezes em desistir. Não desisto porque eu tenho temor do Senhor Jesus. E tenho medo da mão do... como tenho medo? O cristão, se todo cristão aprender a ter medo da mão do Senhor Jesus, ele abraça a sua causa que o Senhor Jesus entregou para ele e nunca mais vai parar na caminhada, Jesus. Nunca mais ele vai parar. Porque eu tive a beira da morte por ser teimosa com o Senhor Jesus, né? E agora eu tenho medo, Andriele, quando falo assim, que eu penso assim, que eu já me... Eu estava conversando nessa semana que eu sou de igual, eu tenho medo. Eu tenho medo de largar o que o Senhor Jesus me entregou e eu ter que pagar o preço. De que eu já sofri demais por rebeldia, eu não quero mais sofrer por causa disso, né? Mas que é sofrido que não é fácil, não Nossa, eu imagino. Porque, como a senhora disse, oração é o pilar da casa de Deus e... o pessoal orando, claro, né, que o Senhor vai operar e eu creio que Satanás deve ter uma fúria muito grande. A Josi achou para mim o versículo que eu falei, se encontra em Provérbios 27:17, que diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. E aí eu só queria dizer que tem. Que tá ali. Tem que ter base bíblica, né? Porque a gente fala. Não. Eu sempre falo isso aí. Tem que ter tudo que nós for falar, tem que estar aí. Tem. Né? Tem que E até a senhora falando que largou seu ministério e voltou porque as consequências chegaram. Eu acho que todo cristão que ele volta com a certeza, porque ele passou pela mãozinha de Deus ali, deu uma amassadinha e viu que se abandonar não dá certo. E até volta com mais ânimo, com mais força, porque sabe que Deus não vai passar a mão nos teus erros. Ele vai cobrar sim. E como vocês dois, quando assim, um diz, nossa, preciso de uma oração, preciso de um conselho, vocês dois estão ali. E como vocês passaram isso para os filhos de vocês? Assim, de ser o apoio um do outro. A gente quando é criado no lar cristão, sempre, né, é um apoiando o outro, Sim. né? Isso aí a gente aprende já com os pais da gente. E claro que com os filhos da gente não é diferente, né, Andriele? A gente ensina, né? Ensinar, a gente ensina, o difícil é ele seguir, né? Ensinar, né, Luiz, a gente ensina, né? Na verdade, muito exemplo eu peguei mais de outros lares cristãos, por causa que eu vim do lar cristão, que na verdade a minha mãe era crente, mas o meu pai não era. Meu pai morreu, partiu dessa terra por causa do alcoolismo. E daí, a partir do momento que eu fui ficando mais velho, eu vi que aquilo ali não era para mim. E daí eu fui pegando muitos exemplos de outros lares cristãos. Digo, não, aqueles dois ali estão no caminho, estão no evangelho, estão indo bem. Eu quero isso para mim, eu não quero que minha mãe sofreu muito, assim, por causa que ela ia para a igreja, meu pai não ia. Sim. E daí foi... E aí o senhor pegou esse exemplo e disse, não, na minha família vai ser diferente. Quebraram um ciclo. E aí hoje os filhos estão, graças a Deus, na presença do Senhor. Até a Letícia e o Cauã, sem ser nessa segunda, na outra, vão vir aqui também. Eu não deixei ninguém de fora. Vocês vão também. Eu estava correndo da minha vez, mas chegou. Viu? Como vocês alinham o ministério e a família? Sem pesar. Eu vivo falando isso aqui também na oração, né? Tô sendo repetitiva, mas vou falar de novo. O que acontece, né, Josi? A gente tem sempre que conciliar a obra de Deus também com a vida particular da gente. Sim. Eu sempre procuro, claro que a obra de Deus geralmente ela toma mais espaço sempre na vida da gente, né? Sempre. Mas também temos que tirar o nosso tempo ali para estar com a família, né? Sim. Temos que tirar um tempo, porque nem todos, né, Josi, nem todos os nossos filhos, eu que nem, o meu guri agora ele tá parado. Ele tá parado, tô orando para eles que eles possam voltar para a casa do Senhor Jesus, né? A Letícia não, e o Cauã esses ainda continuam firme, mas, né, a gente tem que conciliar, tirar um tempo também, né? Sempre estou ensinando, sim. Olha, o meu guri daí, esse dia eu falei, meu filho, agora tu se ocupou só das tuas coisas materiais e tá se esquecendo do Senhor Jesus.
a palavra de Deus que não, do que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, né? Hoje ainda estava falando com uma pessoa sobre, né, que o Senhor Jesus, ele nunca, o Senhor Jesus, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. O Senhor Jesus fala na palavra dele, né, Josi, que nós temos que ter o suficiente para nós viver, né? O Senhor não quer que a gente tenha de mais e nem de menos. Sim. Né? Mas tem gente que ele se apega muito com as coisas materiais e tem que ter, e se esquece da parte espiritual, da parte da salvação, que eu, pelo menos na minha vida, né, a gente faz como prioridade. O nosso objetivo, servindo ao Senhor Jesus, é de um dia morar com Ele. Né? As coisas aqui é passageiro, mas nós temos que ter. Sim. Né? A gente tem que sobreviver, né? Necessidade, não. Então, temos que conciliar. Lá em casa é assim, eu sempre digo, às vezes eu digo, tal dia nós, né, combinemos, vamos tudo lá. Eu gosto muito de acampar, gosto muito de rio. Eu adoro pescar. Daí vamos todo mundo lá, vamos, vocês vão lá no centro tomar um sorvete, vamos, né? Mas o dia, né? O dia de estar na casa do Senhor, a gente faz às vezes, nem sempre, eu não gosto de mentira, que nem eu digo, o cristão tem que, ele não pode, não adianta nós vir aqui enfrentar uma coisa que não existe. Sim. Né? Porque se o povo aí, né, mas Deus está vendo, Deus tudo vê, né? Então, tenta sempre fazer como prioridade, né? Eu sempre falo, se o Senhor Jesus for primazia na nossa vida, né? Nós vamos, Ele vai nos abençoar em tudo, né? Não precisa nem pedir muito. Deus abençoa. Deus abençoa. Veja só. Aí um complementa o outro. Isso aí. Vocês querem louvar um hino agora? Pode ser? Mas nós vamos louvar um louvor aí, mas nós não somos cantor, que fique bem claro, né? Nós cantamos para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse louvor, André. Esse dia nós cantamos aqui porque ele tem, né, José? Tudo a ver com a oração. E sei que o povo que está em casa vai cantar junto conosco, né? Um louvor bem conhecido. Esse aqui como é? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
fica em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Amém. A última pergunta, para depois devolver a oportunidade. Que conselho vocês dão para os casais que servem juntos? Para manter a constância e a perseverança que vocês têm. Bom, Compreensão e diálogo. sempre, sempre. E um ajudando o outro, né? Sim. Sempre um ajudando o outro na obra do Senhor Jesus, né? Mesmo que tem muitos casais que daí um trabalha e outro não trabalha na igreja, mas segue junto. Se o que não trabalha vai lá e auxilia o que trabalha, e o que trabalha também vai lá sempre dando suporte para aquele que está vindo, né? Tá junto ali com mais, tá vindo, tá ali ajudando, né? Sim. Porque como é que vai andar dois juntos se não, né? É a palavra que fala, né? Então tem que estar em comunhão sempre, né? E é isso aí, conversar bastante, né? Porque o diálogo é tudo na vida de um casal, Sim. né? Se muitas maldições são quebradas na vida dos casais através de diálogo, né? Que o inimigo sempre tenta colocar, principalmente na obra do Senhor Jesus, sempre tenta colocar um contra o outro, né? Isso aí já aconteceu com nós, né, Luiz? Mas nós, graças a Deus, sentemos, conversemos, alinhemos as coisas e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Amém. Né? E sempre a oração, né? Tem que orar. Sim. Tem que orar. Buscar o Senhor Jesus. Nós temos que... A palavra de Deus nos busca o Senhor Jesus enquanto nós podemos achar. Né? É o final dos tempos. As portas das igrejas, daqui a um tempo vai se fechar. Sim. Aí tem muita gente que vai procurar e não vai encontrar. Não vai achar. Tem Né? muita gente que diz, não tenho tempo para orar, mas tu pode orar no teu serviço. Eu não tenho tempo para estar em casa orando, pegar a Bíblia, mas eu no meu serviço estou sempre falando com Deus. E Deus me ajuda muito, porque esse dia um rapaz estava falando para mim, mas tu é inteligente, tu consegue fazer tuas coisas bem certinho no teu... Mas eu digo, isso aqui nada de mim é. Isso aqui, Deus, eu oro, peço para Deus e Deus me ensina tudo como eu tenho que fazer. Porque às vezes tem certas coisas no meu serviço que às vezes até eu me apavoro, eu digo, como é que eu consegui fazer isso? Não é como é que eu consegui fazer isso. É porque eu orei e pedi para Deus e Deus me ensinou como é que eu faço. Glória a Deus. É sempre assim. É que nem a irmã Nara falou, às vezes ela tá trabalhando e tá conversando e tá conversando com Deus e a mulher pergunta, tá falando comigo? Ela, não, tô conversando com Deus. E é assim, às vezes
pra gente pode dizer, nossa, mas eu vou orar aqui com todo mundo me vendo. Mas aí, como o irmão Luiz, ele pode orar, a irmã Nara ora falando alto. Às vezes a gente pode orar aqui no pensamento. O importante é orar. Em espírito, né? Muitas vezes eu tive que orar em espírito. Agora a gente não tem feito muito, né? Quando eu fazia visita, às vezes a gente ia chegar na casa de alguém e lá, antes de chegar na casa, André, o Senhor já me mostrava pessoas endemoniadas. Então eu ia entrando, mas em espírito eu já ia orando, ia repreendendo, digo, ó Senhor. Porque a oração em si, de qualquer forma, ela surte efeito, né? A oração é aquela... Eu cansei de estar em momentos de angústias, porque daí mas acho que o pessoal tem assim, que líder de oração né, o que é. Porque não sofre, não. Nossa, vive na graça. A rocha inabalável, não. Aí que o povo se engana, sabe por quê, André? Porque além da gente carregar os nossos fardos, que o inimigo tenta de todas as formas nos derrubar, fazer a gente parar, a gente ainda carrega dos outros junto, né? Tu não caminha sozinha, não tem como caminhar sozinha, né? Tu sempre tem, e geralmente a gente pega, não adianta, pega a luta do fulano, pega, não adianta. Se tu se dispor em orar em favor das pessoas, tu pode ficar sabendo que tu vai orar, mas tu também vai pegar o fardo de cada um pouquinho, né? E daí tu tem que viver mesmo, sabe, debaixo das mãos do Senhor Jesus em oração, porque senão tu não vence. Não tem como vencer. Sim. E daí às vezes acaba que sobrecarrega. E isso aí acontece muito. A estafa, assim, a gente fica estafado com a tribulação, sabe que tem dia assim, André, que eu tenho que orar bastante, cantar bastante pra me sair, sabe, que fica é difícil. Tu sabe que o que recai muito sobre o cristão é a retaliação. Aquele que ora, quando tu vai orar pra uma pessoa, tu vai orar pra ela estar com problema de depressão, ou ela está com problema de estar endemoniado, ou ela está com problema de saúde. Tu ora, tu administra a bênção, mas a retaliação vem sobre tua vida. Eu tive noites de eu não poder dormir, luta acirrada contra o inimigo, por causa sobrecarregado. Aí ali eu orava, levantava minhas mãos, né, e pedir para o Senhor Jesus, né, levar toda aquela opressão, e o Senhor nos renova. Glória a Deus. Mas que é difícil, ninguém diga que é fácil, porque não é. Não. Às vezes a gente, assim, sem ter esse cargo importante, já fica meio, nossa, que luta, imagina a senhora. Então, tá com a oportunidade de volta. Não é muito fácil, né? Fazer essa parte ainda, né? Porque eu não vou dizer também que, né? O Senhor nos capacita e Ele nos dá meios, né? Mas a caminhada é cansativa. Sim. Mas também é benção, né? Se eu for contar, André, tudo que o Senhor me proporcionou depois que porque eu digo, o primeiro dom que o Senhor me entregou, eu sempre falo, foi o louvor. Mas o Senhor não me queria só trabalhando no louvor, né? Sim. E quando o Senhor me entregou esse dom da oração, eu pedi a misericórdia do Senhor Jesus, mas eu sabia que em meio, né, que não ia ser fácil, que ia ser difícil, mas que o Senhor Jesus ia me honrar de todas as formas, né? Mas, graças a Deus, eu tenho sido assim, eu não posso me queixar. Eu não posso me queixar. Você diz, o Senhor, graças a Deus, tem suprido em tudo nossas necessidades, né? Como é bom obedecer ao Senhor Jesus. Aleluia. Né? Toda a nossa vida, né, o nosso tá encaminhar o Senhor Jesus e obedecer. Tu obedecer ao Senhor Jesus, tu não tem batalha perdida, tu não tem guerra. Em nome de Jesus, tu vence tudo. Tu passa o Mar Vermelho dando glória a Deus, né? Sabendo, eu estava até conversando com a irmã Giovana, né? A irmã Giovana, ela até quero agradecer aqui. Irmãos,
eu não posso mais mentir. Diz que é pra mim sair dos 10 anos, Josi, de caminhada junto. Aí já passou, com certeza passou. Carma Giovana e o irmão Marcel. Quando eu assumi a oração, acho que uns 8 anos atrás, 7, 8 anos, né, Luiz? Ela como braço direito, Deus sempre me deu ela como vice-líder, né? E agora, ela passando por toda essa, né, que ela tem passado, aí, eu tenho certeza que se não fosse a oração, ela não tinha encontrado força para batalhar, né? Mas o Senhor, de todas as formas, tem batalhado, tem suprido a necessidade dela, né? E tem, graças a Deus, restaurado ela, né? A vida dela, né? Eu sei que não é fácil, né? E daí, um dia eu conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim para mim, mas agora tu tinha que arrumar outra pessoa para te ajudar. E eu disse para essa pessoa, eu digo, não, se ela me serviu quando ela estava bem, ela tem que me servir agora que ela está enferma também. Né? Agora é a vez da gente ajudar ela. Digo, nosso companheirismo até o Senhor Jesus voltar. É uma pessoa que tem batalhado, que tem lutado, né? E não deixou, a gente não pode diminuir as pessoas por causa da tribulação da vida. Isso ficou para todos nós. Tu já pensou se todos nós fosse descartável, né, Josi? Usou um pouco lá aquela pessoa na obra do Senhor, mas você não tá, agora tu vai, não, o Senhor Jesus não foi assim que ele nos ensinou. Sempre alguém, ou doente, ou fraco, sempre ele vai ter o seu pouquinho para dar. E para somar na obra do Senhor Jesus, sempre ele vai, né? Então, eu tenho que agradecer muito a ela, né, por todos esses anos aí. Eu sempre falo da irmã Mileide também, que muitos anos também. Então, quando aconteceu tudo isso com a irmã Giovana, eu fiquei meio perdida, né? Na verdade, eu às vezes até me senti meio solita, né? Mas solita como se eu tenho um Deus? Se eu tenho uma igreja que sempre está me ajudando na oração? Eu sempre digo, não se faz oração, faz sozinha no celular lá. Mas quando você trabalha na casa do Senhor, né, Josi, sempre vai ter 2, 3, 4 ali te ajudando, né? E eu nessa parte não tenho, sabe, o que me queixar. Porque nunca eu vim para a casa do Senhor no dia de oração e disse assim, tá só eu e o meu esposo. Não, sempre o Senhor manda um ou outro para nós orar junto, né? E graças a Deus temos batalhado e temos vencido, né? E eu quero agradecer ao povo que nos acompanha, que está sempre aí, a cada irmã do Círculo de Oração, cada irmão, agradecer, eu digo cada irmã, por quê? Eu sempre falo, não é só nós mulheres, né, Andriele, né, Josi, que oramos, tem os irmãos que sempre estão conosco na oração. Eu me lembro quando eu estava ali no outro ministério, quando eu abri para isso, né? Que geralmente, irmãos, culto de oração é só as mulheres, né? Nas outras igrejas, tem igreja aí, eu não sei se ainda uso, mas na época que eu comecei da oração, era só as mulheres, né? E eu achava aquilo ali injusto, sabe por quê? Porque eu pensava assim, mas tem irmãos que oram sempre, né? Tem que, a igreja que ora unida permanece unida, né? E daí, vamos trazer os irmãos também para orar junto conosco, né? E creio que vai ser bênção. E agora a gente já vê em outras igrejas também que adotaram. Não estou dizendo que eu fui a primeira, não sei, de repente já tinha em outros lugares, né? Mas agora a gente já tem visto muito disso aí, né? E é bênção do Senhor Jesus, né? A gente tem esse povo aí que ora com a gente, né? As irmãs que nos acompanham, os irmãos. É bênção do Senhor Jesus, né? A gente tem que ser grato por esse povo que está sempre junto com nós. Não desiste, né? Não desiste na caminhada, né, André? Eu até, o dia que a irmã Giovânia veio aqui, a gente vê como ela faz a obra, tem um brilho no olhar, uma paixão por aquilo. E mesmo ela passando por esses problemas, ela não se abalou. Ela tá ali, ela vem na oração, ela vem nos cultos e ela chega, ela dá o melhor dela pro Senhor. E eu creio que o Senhor vê isso, né? E a gente aprende muito com ela, porque às vezes, que dor de cabeça não vou na igreja. E a gente olha, a irmã Giovana com toda aquela dificuldade está aqui adorando. Entendi que ela tem dificuldade, né?
Às vezes está muito sentada e ela vê, e sempre que ela pode, ela está aí, né? Sim. Adorando o nome do Senhor Jesus, né? E tem que ser assim. Nós temos que deixar nossas limitações, às vezes, para poder servir ao Senhor. Porque o cristão, o dia que a gente se prepara, principalmente dia de oração. Dia de oração é luta, é tribulação, né, Luiz? Quando não é lá, o guerreando, né, Josi? E aparece uma dor de cabeça, aparece uma dor no corpo, aparece uma dor no pé, aparece de tudo. Ou naquele dia dá uma confusão, porque, né, nós não podemos dizer que, né, que na nossa casa não, porque tem também, né, nós temos carne também, eu sempre digo que temos carne. Mas o importante é que nós deixemos tudo aquilo ali de lado, temos, e vamos para a casa do Senhor orar, clamar o nome santo do Senhor Jesus, né? Porque é o objetivo do cristão, né? Não olhar para as muralhas, não olhar para as barreiras e fazer a vontade do Senhor Jesus sempre. Sempre na nossa vida, que Deus seja sempre, né, o principal. Eu sempre peço, Senhor, até esses dias eu estava lá conversando, lá, daí eu disse, olha, eu sempre peço, Senhor, o Senhor é o primeiro, né? Sim. E sempre vai ser na minha vida. Porque eu sei que enquanto eu tiver Ele como, né, prioridade, Ele vai honrar minha fé. Agora, a palavra de Deus nos diz, né, mandou aquele homem largar mãe, pai, filho, e seguir a quem? E seguir a Ele, né? E é isso, não, mas daí eu tenho que largar. Não, você não precisa largar da tua família. Não precisa. Mas você pode seguir ao Senhor Jesus, né? E batalhar pela tua família. Sim. Até porque com Jesus fica mais fácil. Mas sem dúvida, né? Deus é Deus. André, eu posso ler um versículo? Pode, fica eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor Jesus aqui para os irmãos meditar nas suas casas. Amém? 1 Pedro 3, 12. Quantos irmãos acham em casa? Quem puder ir, estiver em casa aí, quiser acompanhar a palavra do Senhor, meditar, depois ficar aí na tua casa meditando. 1 Pedro 3, 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu teve uma pessoa esse dia que me perguntou assim, agora eu vou pegar aquela parte meio pesada, Irmã Márcia, a senhora na sua ira, a senhora já colocou uma pessoa na mão de Deus e desejou mal para aquela pessoa? Porque eu estou numa tribulação, ela me falou, e eu digo, opa, então deixa ela terminar. Jamais desejemos mal. A palavra de Deus manda nós amar até os nossos inimigos. Então, sempre, mesmo... mas e outra, colocar uma pessoa na mão de Deus, tu tem que pensar bem para tu fazer isso aí, né? Porque depois, se o nosso Deus é justiça, e se o que essa pessoa está fazendo contra ti, né, tá te magoando, tá te ferindo, tá te prejudicando, se o nosso Deus é justiça, ou seja lá o que ele vai cobrar. Sim. E depois, tu vai ver, tu vai aguentar ver aquela pessoa lá, porque o meu pai uma vez aconteceu isso. Ele colocou uma pessoa na mão de Deus, ele, nossa, estava numa tribulação, fazia mais de meio ano, e depois sabe o que aconteceu? Ele teve que ir lá, ele viu a tribulação daquele homem, ele teve que ir lá, orar com aquele homem, ajudar aquele homem, para aquele homem poder se levantar de novo. Veja só. Então, a gente tem que pensar muito antes de fazer isso, né, igreja? Eu, geralmente, quando se levanta assim, é uma coisa de igual, o Senhor é minha justiça. E não vou mentir para os irmãos, não tenho essa de orar e dizer assim, eu só digo, Senhor, o Senhor é minha justiça, o Senhor é meu advogado, é o Senhor que julga a nossa causa. Então, está entregue nas tuas mãos e seja feita a tua vontade. Sim. Né? Porque se a palavra de Deus manda nós amar, e aqui está a palavra, né? Que o Senhor, e não
temais com medo e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem. É o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor abençoa o justo. A palavra está aqui. Sim. Ele aborrece o que faz maldade, mas ele abençoa o justo. Então, só nos resta o quê? Pois Né? é. Procurar ser justo, procurar fazer a vontade do Senhor, sempre com justiça. Até esse dia eu estava falando com a Letícia lá sobre o Senhor, ela me perguntando, mãe, mas a gente sabe que... Digo, minha filha, procure sempre agir debaixo da justiça divina. Digo, com o Senhor Jesus, é Ele que vai julgar a nossa causa. Então, se nós confiamos no Senhor Jesus, procuramos fazer o bem, agimos segundo a justiça dele, né? Amém, Jesus. Deixa que Ele vai trabalhar, né? Eu quero deixar esse versículo que os irmãos meditarem em casa. Mas a maldade, ela tem em si depois, né? Quem planta maldade vai colher maldade. Quem planta, né? Quem faz o bem vai colher o bem, né? E é o que a gente mais tem visto, né? A maldade espalhada por esse mundo aí. Só a misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida. Quer dizer alguma coisa, meu bem? Amém. 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 Quer dizer, amém, Jesus. Querem louvar mais um? Jesus. Vamos cantar aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia de nós. Uma vez nós cantava mais, Josi, e agora nós não canta nada, eu, meu velho, né? Eu me ocupo mais do coral e a gente foi deixando as coisas, tudo as nossas coisas mesmo, às vezes a gente tem esquecido de... Esse dia o pastor chamou nós para cantar ali, nós que mesmo perdendo. Tava meio desacostumados. Aquele outro louvor que nós cantamos agora, Luiz? Um pouquinho mais pra frente. Esse aqui? Esse, né? É. Nós meio que saímos uma vez, hoje não deu nada, para fazer nada. A correria do dia, né? Agora eu sou vó, né? Faz tempo que eu sou vó, daí tem que ser vó integral. Ô, misericórdia, Jesus amado. Eu gosto muito desse louvor, porque esse louvor é mais antigo do que eu, mas eu gosto. Quando a igreja está poder de Deus, já saiu no casamento, pedindo a misericórdia do Senhor. Eu vejo os céus abertos e um anjo a falar, pedindo para os crentes, deixem de pecar. O fogo cai, o fogo cai. O fogo cai, e toda a igreja reunida, clamando ao Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, e toda a igreja reunida, clamando ao Pai. Já sentimos que este fogo está ninguém este fogo vai suportar. Oh, Jesus. Quando aqui na terra este fogo se vinda, sabemos que nos céus irá com Deus. O fogo cai, canta, Júlio.
adoro. Me lembrei do irmão Ayrton, né, que gostava desse louvor. Temos recado, Júlio? Temos um monte de recado. Eita, Glória. Está conosco a irmã Cleusa, a irmã Maria Liette, a missionária Karine, a Letícia, a Júlia, o Ítalo, o João, a irmã Suzana, a irmã Evelice, e a missionária Beth colocou: missionária Márcia, a nossa líder, e o seu esposo são uma bênção. Glória a Deus. Eita, glória! Está conosco a irmã Carla Maidana, a irmã Alexandra de Fátima, o irmão Gervásio e a irmã Fabiana. A Sabrina Raquel colocou: a paz, tia Márcia, peço oração pela minha família. Paz do Senhor. Vamos orar. O irmão Mael, que ele havia comentado com o irmão Luiz, dizendo que temos um músico aí. Eita, glória! Arrei um pouquinho. A irmã Giovânia, glória a Deus por este casal abençoado. A oração é a chave da vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Fernanda, o irmão Rodrigo, o irmão Alan Rafael colocou: estou com muita saudade de vocês. A irmã Érica e a irmã Débora. Eita, glória! Povo abençoado, Senhor. Um abraço. Quarta-feira espero todos vocês na oração. Aproveitando o gancho, nosso endereço: Oswaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória, tá? Quarta e sexta às 8, domingo 7. Apareça aí, a irmã Márcia falou, ó, tá esperando vocês. Barcelos, Rua Senador Raul Pila de Lima, 292, terça e quinta às 8. Esmeralda, Milardo Pinto de Lima, bairro Goulart. Terça 7h30, quinta e sábado às 7. Quase que eu errei aqui. Mas agradecemos você aí por ter ficado esse episódio conosco. Agradeço a irmã Márcia e o seu esposo pela disponibilidade. E já aproveitando, deixa eu entregar a lembrancinha, pra não esquecer. um mimosinho. E aproveitando, nos sigam nas nossas redes sociais lá no Instagram, é ProjetCast, tudo junto minúsculo, _ e Igreja Projetos de Deus 18. Para finalizar, irmã Márcia, pode fazer a sua última oração para nós? Faço, mas antes disso eu posso deixar uns recadinhos? Pode, fica à vontade. Então, povo de Deus, não temos data definida ainda, né? Mas logo teremos o congresso, o círculo de oração. Sim. Eu quero convidar essas irmãs aí que estão paradas, cansadas na caminhada, né, José? Ainda dá tempo de vir se reconciliar com o Senhor Jesus, vir se alegrar junto conosco. As quarta-feiras temos aí, né, Andriele, sempre com as portas esperando vocês, né? A gente vê que tem um monte de gente afastada da casa do Senhor, né? Mas eu quero te dizer assim que o Senhor Jesus te ama e te espera de braços abertos. E nós estamos aqui também para te ajudar sempre em oração, né? E te dar força para poder seguir firme na caminhada. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês, né? Que participaram, né, André, dessa live junto conosco. O meu muito obrigado, né, meu velho? Quero agradecer, meu velho. O meu velho, ele diz amém, viu, igreja? Ele diz amém. Amém, Jesus, né? E dizer... Quarta-feira, né, como diz André, vamos ressaltar aí. Quarta-feira temos aí, sexta-feira estamos aí e domingo? Domingo também estamos aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Vamos orar. Feche teu olho aí, aonde você estiver agora, né? E vamos se encontrar com o Senhor Jesus. Pai eterno, neste momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa ocasião especial que o Senhor nos concedeu de estar hoje aqui, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Entra, Senhor, sobre o lar de cada um nessa noite.
Senhor Jesus amado, que através, Senhor Jesus, dessa oração, o teu povo possa receber, Senhor, o melhor de ti, meu Deus e meu Pai. Senhor, vai curando as enfermidades. Vai, Senhor, renovando a fé de cada um, meu Deus e meu Pai. Senhor, espiritualmente, trabalha sobre a vida de cada um. Tira a fraqueza espiritual. Tira o desânimo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tira o cansaço físico, mental. O Senhor é o Deus da cura, da libertação. As almas, Senhor, oprimidas pelo inimigo, Senhor. Vem resgatar, Pai eterno. Senhor, que seja uma semana abençoada, guardada por Ti, Senhor. Que os Teus anjos de glória venha fazer morada sobre o lar, sobre a vida de cada um nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei, Senhor, que tem almas angustiadas. Senhor, entra lá, Senhor Jesus, e vai tirando toda a opressão do inimigo. Todo mal está repreendido em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa, Senhor, que está te pedindo em especial, Senhor Jesus, para o Senhor transformar, Senhor, a vida, Senhor Jesus amado, do seu familiar. Que ela possa, Senhor, ver essa vida transformada. Que ela possa, meu Deus e meu Pai, ser restaurado por Ti, Pai eterno. Faz o Teu querer sobre a vida de cada um, meu Deus e meu Pai. Que a Tua glória seja manifestada. Que o Teu Espírito Santo venha consolar. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer morada em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pelo alimento, pelas vestes, meu Deus e meu Pai. Porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Fica com o Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos dessa noite e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Nos vemos na próxima segunda. Dá? Finita. Fiquei ali.